Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. José, tentado e atormentado pelo demónio, sua grande paciência e firmeza. O demónio fervia em seu ódio quando observava as admiráveis virtudes de José, nele resplandecentes, que serviam de exemplo para todas as outras pessoas e as animavam a praticá-las também. Por esses motivos, ele, tomado de grande furor contra o santo jovem, e não sabendo como fazê-lo incidir em atos de ira e de revolta, e ainda mais para afastá-lo de sua fervorosa ação a serviço de Deus, passou a instigar alguns malfeitores e a insuflar em seus corações grande aversão por José e até mesmo ódio por ele, pois a santificada orientação de vida do santo provocava nessas pessoas sentimentos de vergonha e censura. Por isso, elas concordaram em que, quando o encontrassem, iriam molestá-lo, desprezá-lo e dizer-lhe palavras injuriosas, decisões essas que de facto acabaram por cumprir. Quando tais jovens encontravam José, e esses delinquentes iam até mesmo ao seu encalço, o escarneciam e troçavam dele. Estando sozinho, o santo inclinava sua cabeça e, voltando seu coração para Deus, rezava para que aqueles indivíduos tivessem consciência dos erros que praticavam. Eles então, vendo que José não tomava conhecimento de suas ofensas, maltratavam-no ainda mais com palavras como burro, idiota, covarde, dizendo ser ele tão estúpido que nem mesmo falar sabia. José seguia seu caminho, tentando mostrar-se tranquilo, e os maus indivíduos o seguiam, alardeando atrevimentos, e lhe diziam continuamente grosserias e ofensas. José se via então muito confuso e perplexo, sem saber se deveria responder-lhes à altura para que se calassem, ou se deveria manter-se em silêncio e sofrer com paciência. Obviamente, decidiu-se pela última alternativa, pois assim estaria agradando a Deus. Decidiu-se pelo sofrimento, até mesmo com alegria, sem dizer qualquer palavra. Sua atitude confundiu sobremaneira seus perseguidores, que se envergonhavam, tendo assim o demónio sido derrotado mais uma vez. Mas os jovens delinquentes não se reconheceram satisfeitos e em outras ocasiões voltaram a maltratar José até que, cansados de tanto ofendê-lo, finalmente acabaram por deixá-lo em paz. Mas as perseguições duraram muito tempo e José, ao deixar sua casa para executar alguma tarefa solicitada por seus pais, ia preparado para sofrer as agruras de outros encontros com os malfeitores. Todavia jamais se queixou com quem quer que fosse, nem mesmo com seus pais, mantendo-se calmo e jovial. Entretanto, seu pai Jacó foi informado dessas perseguições e conversou com ele sobre isso, para saber se deveria tomar qualquer providência a respeito. Com toda a serenidade, José respondeu que seria melhor deixar as coisas como estavam, pois estava certo de que, sofrendo com paciência, estava agradando ao seu Deus. E acrescentou: Sabeis, meu pai, quanto os nossos patriarcas e profetas sofreram voluntariamente muitas injúrias e ofensas. E como sofreu Davi por ter sido injuriado e perseguido. Sabemos também que todos eles eram muito favorecidos pelo nosso Deus. Por tais motivos é preciso que os imitemos, já que o Senhor nos dá ocasiões para isso. Jacó ficou verdadeiramente edificado com tais palavras e deixou que seu filho agisse segundo o seu próprio julgamento e que sofresse sem quaisquer ressentimentos, como fazia. O demónio, vendo que nada conseguia com aquele jovem santificado e que acabava sempre por ser derrotado por ele, resolveu tentar outras formas de perturbar sua paz e seu paciente equilíbrio. Para tanto passou a instigar uma mulher de vida irregular, que não via José com bons olhos, para que encontrasse sua mãe e dele lhe falasse mal, como sendo ele objeto de censura por parte de todas as pessoas, de que não servia para coisa alguma e que, com o tempo, terminaria por gastar tudo o que eles possuíam
nas grandes esmolas que fazia a todos os que as pediam. E dizia que aquela turba que o perseguia continuamente era constituída de pobres que, sabedores desse facto, o perseguiam quando ele deixava a casa. Raquel, embora mulher de sabedoria e prudência, plena conhecedora do temperamento de seu filho, tanto e tão continuamente ouviu essas coisas daquela mulher, que assim agia com permissão divina, que acabou por deixar-se influenciar e fazer ásperas reprimendas a José. Ele, embora conhecedor da origem daquelas intrigas, jamais se queixou e aguentou tudo com grande paciência e com resignação, sem quaisquer ressentimentos. Somente em uma ocasião ele respondeu para sua mãe e lhe disse, com muita humildade, que ela deveria informar-se corretamente sobre o que lhe era dito, pois assim saberia que se tratavam de inverdades instigadas pelo demónio, com a finalidade de inquietá-la e conturbar a paz familiar. Raquel aceitou as suas palavras e acabou por certificar-se da fraude tentada pelo demónio, e expulsou de sua casa aquela perigosa mulher que tentava introduzir a discórdia entre ela e seu filho. Satanás, embora confuso e desapontado, não desistia de sua empresa e procurava algum novo estratagema para desequilibrar e perturbar José. Com a devida permissão divina, passou a molestá-lo novamente, desta vez com insinuações que envolviam a vida irrepreensível que ele levava, tanto aos olhos de Deus como ao das pessoas em geral. O santo se horrorizava com tais insinuações e se consolava humildemente em Deus, considerando-se um miserável pecador e dizendo: sou uma criatura miserável e muito indigna. Amemos ao nosso Deus, pois Ele é digno do nosso amor. É perfeitíssimo em todas as suas ações e é digno de ser muito amado e exaltado. O demónio tentou José de todas as formas possíveis e imagináveis. Somente contra a sua grande pureza nada lhe foi permitido, fato que o irritava profundamente e fazia com que procurasse alguma forma de fazer com que José proferisse alguma palavra que contrariasse essa sua nobre virtude de pureza. Todavia, sendo o santo muito inocente e muito simples, jamais lançou essa palavra. Mas em meio a esses conflitos e tentações, e também a insinuações referentes à sua humildade, rezava mais fervorosamente ainda no sentido de que Deus o ajudasse a manter a sua castidade. Mais uma vez, em seu sono, o anjo lhe disse que acompanhasse essas suas orações também com jejuns e a submeter seu corpo a esses sofrimentos. Orientação essa que ele seguia à risca e contra a qual nunca se rebelou. Dessa forma o demónio foi novamente derrotado e José foi o vitorioso. Aquele, embora desistisse temporariamente de perturbá-lo, jamais deixou de molestá-lo periodicamente com suas fraudes e armadilhas. A vida retirada e solitária levada pelo santo era censurada e criticada por muitas pessoas. Muitas vezes jovens de sua idade procuravam em casa para levá-lo a diversões naturais da situação. Ele então, com toda a delicadeza, recusava seus convites e lhe dizia que sua maior diversão estava em ler e estudar as Sagradas Escrituras, assim como a vida dos patriarcas e profetas, para que pudesse imitá-los em suas virtudes, pois, através delas, se haviam feito amados e favorecidos por Deus e também muito agraciados por Ele. E José os exortava para que agissem da mesma forma. Não faltaram aqueles que vieram a seguir seus conselhos e procuravam também imitá-lo, pois lhes falava com tanta graça e delicadeza que suas palavras iam direto ao coração. Depois de ter dado conselhos tão saudáveis, José se retirava para rezar novamente por todos aqueles que não atendiam às suas orientações, no sentido de que Deus os ajudasse e lhes concedesse a graça de fazê-lo no futuro. O Senhor o atendia nessas preces e o santificado jovem se alegrava sobremaneira ao saber que eles passavam a colocar em prática os conselhos que lhes dera. E disso ele agradecia a Deus. Entretanto, também não faltaram os que o censuravam e que viam suas orientações de forma errada. José tomava para si
a culpa desse fato, dizendo que, sendo pecador, não merecia atenção e crédito para ser ouvido por eles. Retirava-se em lágrimas e orava a Deus para que empregasse sua misericórdia com os que tripudiavam sobre os seus conselhos e para que ele não levasse em conta as suas muitas culpas, mas tão somente o mérito que ele tinha em amá-lo e servi-lo com toda a fidelidade. Pedia também que ele iluminasse aquelas pessoas e fizesse com que elas conhecessem as verdades de suas manifestações. Deus muito se comprazia com tudo isso e não permitia que essas súplicas fossem feitas em vão. Fato esse que animava José a novas exortações, muitas vezes rigorosamente seguidas por outras pessoas, do que ele muito rendia agradecimentos ao Senhor. Eu, ao ler estas palavras da juventude de José, de como ele sofreu perseguições, eu lembrei também da minha juventude e lembrei de que, por vezes, quando nós queremos seguir uma vida casta, uma vida de santidade, começam a aparecer pessoas que nós às vezes não vemos de lado nenhum, ou que não víamos de lado nenhum, pessoas que mal falavam connosco, de repente a pronunciarem-se contra nós, com muito ódio, com muita raiva. E nós naquela altura muitas vezes não percebíamos estas perseguições e achávamos até que nós é que estávamos errados e não as pessoas que vinham ter connosco. Porque na nossa simplicidade, por vezes, deixamos-nos levar pelas bocas do mundo, como se diz. Hoje em dia, somos atormentados. A maioria das pessoas é atormentada por essa imagem, por esses caminhos que são dados, muitas vezes nas televisões e nos rádios e nas redes sociais, por formas de viver que parece que, quando não são imitadas, as pessoas resolvem caçoar dessas pessoas que não querem viver conforme as modas do mundo. O mundo vai criando modas e as pessoas, para se poderem ser, como se diz, como muitas vezes é dito em alguns filmes que se vê, para serem populares, para serem pessoas famosas, para serem pessoas que são queridas pelos grupos sociais, muitas vezes têm que alinhar em certas coisas, em certos vícios, em certas manias. Lembro-me também que houve um tempo em que as pessoas queriam muitas vezes fazer da bebida excessos, de forma que bebiam até cair. E eu por vezes não percebia porque o faziam, porque infelizmente as pessoas depois perdiam a noção do que faziam. Mas parecia que quem não fazia isso, e por vezes as pessoas até caçoavam daqueles que não queriam alinhar nessas coisas, caçoava a dizer, tens que experimentar um dia, tens que beber até cair. Mas tudo é bom, tudo pode ser bom, mas nem tudo me convém. Está escrito isso na Bíblia. Por vezes nem todas as coisas nos convêm. Por vezes deliciar a vida não é bebê-la. Não é bebê-la com rapidez, mas bebê-la com tranquilidade, sentindo o gosto da vida aos poucos, como se saboreia um bom vinho. Se nós bebermos um vinho rapidamente, talvez não o sintamos devagar em nossa língua. A vida tem que ser saboreada e não engolida de uma só vez. É a vida para ser vivida. E José queria viver a vida em Deus. E cheia de virtudes. E que maravilha se todos vivessem as virtudes ensinadas e dadas para nós as vivermos por Deus. Por que não? Se em todos os lugares encontrássemos pessoas preocupadas em agradar a Deus. Porque se tivessem com essa vontade de agradar a Deus, certamente a paz haveria na terra, porque não haveria mal no mundo.
Tudo o que Deus pede para fazer é para o nosso bem e para o bem do próximo. Tanto nos ajuda como ajuda o próximo. É uma verdade. Se nós vermos os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, vamos ver que todos aqueles pedidos de Deus, aqueles mandamentos de Deus, na verdade, é a causa maior daquilo que está agora, neste momento, a acontecer na nossa sociedade. As pessoas não querem obedecer os mandamentos de Deus, querem fazer tudo à sua maneira. E por isso, como querem fazer à sua maneira e se divertirem, como os amigos aqui, os tais perseguidores de José, eles queriam que José vivesse o que eles viviam, porque essas pessoas, eu às vezes penso que não se contentam. Elas sabem no íntimo que elas estão a viver algo que não é bom. E por isso elas se incomodam com quem não vive o que elas vivem. E por isso talvez elas querem tanto perseguir aqueles que não as vivem. Quantas vezes jovens que não querem vestir aquelas roupas muito curtas ou aquelas roupas da moda mais provocantes são por outros amigos humilhados. Dizem-lhe nomes, tu és uma beata, tu és isto, tu és aquilo. Tu queres o quê? Queres ser santa? E por que não? As pessoas que vivem no caminho errado, e elas têm uma consciência disso, elas querem que outros também caminhem com elas. Por isso que o mal se importa com o bem. O diabo se importa. E o diabo aqui fez estratagemas que hoje em dia ainda usa no nosso ambiente familiar. Estratagemas como que insinuar aos pais de José, à mãe de José, coisas que a própria pessoa que as insinuava não tinha capacidade de ser melhor nisso. Por vezes nós apontamos erros nos outros e são esses erros que são mais nossos do que dos outros. Os erros que se aponta, por vezes, nos outros são mais nossos do que dos outros. Porque nós, por vezes, queremos que os outros também errem para que nós possamos nos desculpar desses erros. E dizer, olha, aquele também o fez. Agora, se forem poucos já o fazerem, é complicado depois. Por isso que o bem, apesar de silencioso, José era silencioso no bem que fazia, mas esse silêncio era provocante, fazia muito ruído entre o mal. E o demónio usa aqui as artimanhas todas, que é bom aprendermos com esta vida de São José. Quando sentirmos que pessoas nos perseguem e nos têm ódio sem qualquer motivo, olhamos aqui para a história de São José. Por vezes o problema não está em nós. Por vezes o problema está nas pessoas que nos perseguem. São elas que são instigadas pelo demónio para que nos persigam. Porque se nós temos consciência de que andamos no reto caminho e se de uma hora para outra aparecem pessoas que simplesmente nos odeiam e nos perseguem, então nós temos que estar conscientes de que há alguma coisa errada nisso. E que por vezes a tentação do demónio para nos inquietar, para nos tirar daquele bem, daquele bom caminho que queremos seguir. O demónio não gosta de nos ver a fazer o bem. Então usa as pessoas que estão entretidas em coisas inúteis, por vezes, para nos insultar. Porque essas pessoas se incomodam com a vida virtuosa. Uma vida dissimulada se incomoda com uma vida virtuosa. O mal se incomoda com o bem. O bem, quando vê o mal, quer fazer com que ele seja tomado pela vontade de Deus e reza e faz sacrifícios para que essas pessoas voltem para Deus. O mal, ao contrário, usa de artimanhas, por vezes violentas, para fazer com que as pessoas pequem, tanto pela raiva, pelo ódio. São José, se não tivesse bons sentimentos no seu coração, ele iria ter ressentimentos contra aqueles jovens que os perseguiam, contra aquela mulher que estava a insinuar coisas à mãe dele, para que desunisse a família. Possamos, na vida de São José, que estamos a ler aqui, possamos aprender a ter escudos contra essas perseguições diabólicas.
Por vezes pensamos que as tentações são algumas que por vezes são mais conhecidas, mas às vezes há tentações tão mais comuns que julgamos que não são tentações. Nesta pequena parte que li sobre a vida de São José, percebi que há tentações que não nos parecem tentações, mas que são as piores tentações, são aquelas que nos tiram dos nossos esforços de virtude. São aquelas que sorrateiramente se entranham nas nossas vidas, nos nossos lares, para que nós possamos ser pessoas longe de Deus. O demónio não quer nos ver a seguir o bem. Possamos aprender com São José e, como ele, usar as mesmas armas contra esses perseguidores, esses infelizes perseguidores que são usados pelo demónio. No fundo, são pessoas que, infelizmente, são apenas armas usadas pelo demónio. São manipuladas pelo demónio, porque elas estão entretidas nas coisas do mundo e, como estão entretidas nas coisas do mundo, acham que os outros também devem estar. E por isso essas pessoas são facilmente manipuladas pelo demónio. O demónio facilmente usa delas para os seus intentos, para levar outros para o inferno. E há muitos que acabam por cair nessas armadilhas pequenas, nessas pequenas armadilhas que são os primeiros degraus para ir para o inferno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.